Ô Ivan, você gostaria de contar algum dos fenômenos paranormais que você vivenciou lá na Índia durante o período? Só para entender uma coisa antes pra gente voltar para isso. Você ficou esses 2 anos, voltou pro Brasil. Sim. Depois você voltou pra Índia de novo? Não, nunca mais voltei. Nunca mais? Nunca mais. Então tem 40 anos que você não volta pra Índia. É isso? 30 anos? 30 e tantos anos já que eu não volto pra Índia. Mas você não sente uma vontade de voltar, uma curiosidade? Não, às vezes eu tenho vontade, mas aquela Índia lá, não existe ela mais. não existe mais. Uhum. Aquela não existe. O seu mestre não tá mais lá. Não, aquela não existe. Aquela qualquer coisa eu me prender e tudo que eu não posso fazer. Se prender ao passado. Me prender ao passado, ir lá na porta, nem sei se tem um prédio agora no lugar, sei lá, entendeu? Ir lá e ficar, aqui eu passei momentos, não sei o que, e ficar nessa... Isso é o erro. Isso vai me aprisionar, em vez de me deixar cada vez mais continuar. Mais livre, cada vez mais livre para a vida. Cada vez mais. Que legal. Cada vez mais livre, cada vez se libertando mais. Né? Então, Ivan, conta pra gente, então, vamos lá. Quais as histórias, os fenômenos mais incríveis que você... O primeiro que eu experimentei foi esse, da duplicação da comida, né? Onde nós saímos para ir na casa de uma senhora e só tinha a comidinha dela. Ela morava sozinha, só tinha... Eles comem tudo em travessinhas, né? Um monte de travessinha. Então aqui tinha uma comidinha, outra comidinha, outra comidinha, outra comidinha, outra comidinha. Aí o primeiro a se servir foi ele. E eu estava aqui do lado, principalmente, bem nesse ângulo aqui. A comida estava aqui, eu estava aqui, ele veio e se serviu. Serviu. Eu falei, meu Deus, coitada. Éramos 3 homens, mais ele, 4 homens, né? Ela não vai ter comida. Aí veio o segundo. Aí eu fui notando, falei assim, mas por que essa comida não está acabando? E eles serviam bem. Aí vinha o outro, servia também. Aí veio o meu momento. Quando eu fui para me servir, as minhas células, é uma coisa muito estranha. É como se ela se assustasse. É como se eu estivesse entrando dentro de uma vibração diferente aqui. Aqui foi instaurada uma outra vibração. É como se eu estivesse entrando ali. Sabe quando a gente vê essas máquinas de tempo, que as pessoas vão entrando devagar na máquina para ir para um outro espaço? A gente vê muito isso em filme. Uma coisa meio parecida com isso. Então você vai entrando e as tuas células começam a se movimentar. É estranho, sabe? E eu me servi, fui sentar. Passou um tempinho, ele levantou de novo, foi lá, e ela sentada lá, um pouco distante. Então ela não veio, ela não trocou nada, ela não serviu mais nada, não houve mais nada. Todo mundo comeu de novo. Eu não tive coragem de me servir. Porque eu era o observador daquilo tudo. Então eu fiquei impressionado com aquilo. Porque a comida dela no final estava toda ali. Caramba, era. Toda ali. É impressionante. Era um coma à vontade de verdade mesmo. De verdade. Podia comer e não verdade, acabava. cara. Mas o que ou quem ou o que provocou este fenômeno? Ele. Desde o momento que ele foi na casa dela para comer a comida dela. A partir do momento que ele fez isso, ele foi para isso. Para mim, pessoalmente, foi a primeira vez que eu tive vamos dizer assim, Deus não tem limites, Deus não tem espaço, Deus não tem tempo. Foi nessa primeira aqui que eu aprendi isso. Deus está além de tudo isso que a gente imagina. Porque nós, enquanto encarnação, temos a mania, primeiro, de batizar, dar nome a tudo. A hora que a gente dá um nome às coisas, um adjetivo às coisas, a gente estatiza aquilo naquilo. Aquilo vira aquilo e morreu ali. Né?
E Deus não tem isso. Deus é som, Deus é movimento, tudo está em movimento, não existe nada que não esteja em movimento. Aquela comida ali, ela estava em movimento. Então tudo isso só com o observador dali, por isso que eu não consegui comer de novo, porque como é que eu comia quando eu estava vendo tudo? É como se tivesse tudo acontecendo e eu ia enfiar a mão ali, eu não tinha como, entendeu? Porque eu ainda estava preso ao meu regimento, né? A sua visão de mundo, Exatamente. né? De universo. É. Até anotei uma frase que eu gostei muito aí que você falou. Então, que Deus, ele está além da limitação. Da limitação. Que é o que nossa mente busca limites para tudo. Para tudo, exatamente. Né? O seu espaço, o meu, o que você tem, o que eu não tenho, a sua água, a minha, a sua comida. Então a gente sempre enxerga tudo num viés de limitação. Minha casa, o meu carro, o meu, isso. A mesa é mesa. Se eu não estatizar ela e segurar ela nisso, ela pode se transformar numa outra coisa. Você entendeu? Uhum. É difícil para nós aqui no Ocidente. É muito E difícil. mesmo lá, eles não conseguem também, não. Isso é uma coisa que acontece. Uma coisa que eu aprendi é assim. Por que Jesus tinha os 12 apóstolos? Vamos falar deles que é mais fácil entender. Uhum. Os 12 apóstolos. É como se ele fosse, como é que dá um nome aquelas pessoas que transformavam o chumbo em ouro? Alquimistas. Alquimista. Ele é um alquimista. Ele está fazendo exatamente o quê? Transformando o chumbo em ouro. Uhum. Né? Então, cada um daqueles, de certa forma, não que fosse igual, mas ele significa uma linha da humanidade. Cada um dos 12 apóstolos. Se esse aqui entender, isso vai tum, 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 tum. Entendeu? Porque nós somos um só. Nós esquecemos isso. Então, tudo que acontece comigo, acontece contigo. Como possibilidade. Você pode não deixar. Nem ele pode deixar. O outro pode não deixar. Né? Mas tudo acontece na possibilidade, está tudo aí. Não há nada que prenda nada. Né? A não ser a nossa própria limitação. A nossa própria limitação. É verdade. Essa é a nossa cerca. Prendeu, pronto. Quem prendeu? Você. Infelizmente foi você. A gente cria uma jaula em volta da gente, né? Exatamente. Não tem nenhuma barra de ferro prendendo, mas tem Por uma isso, jaula. por aquilo, porque pode, porque não pode, porque é feio, porque é bonito. Né? Não pode falar não. Exatamente. Não é? Não é?